dos que mais falou sobre o assunto foi o ministro Alexandre de Moraes, que recentemente tem a mulher envolvida em uma série de reportagens por ter a esposa como advogada do Banco Master, alvo de um inquérito que tramita no próprio Supremo Tribunal Federal. Segundo Moraes, a imprensa tem compartilhado uma, abre aspas, mentira. E que é a permissão para ministros atuarem em processos que as esposas são advogadas. Vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Parte dos agressores a esse Supremo Tribunal Federal e com apoio lamentável de parte da mídia, vem repetindo essa mentira. Vários de nós aqui, presidente, nós acionamos já a nossa assessoria de imprensa para, reiteradas vezes, para esclarecer isso. E a imprensa continua. Então fica aqui, com base no artigo 95, parágrafo único, inciso 2º, e regulamentado pelo Código de Processo Civil, as regras de suspeição e impedimento, fica aqui o esclarecimento, para que cessem essas notícias fraudulentas repetidas. Um magistrado, seja juiz, juíza de primeira instância, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, não pode, está impedido de julgar qualquer causa que tenha como parte seus familiares ou como advogado dos seus familiares. Justiça, eu sou Estado, eu sou a lei. O ministro Alexandre de Moraes está mentindo. É preciso repetir isso com ênfase. Ele está mentindo. Ele está atribuindo à imprensa um comportamento e uma conduta que não existe. Vou destrinchar para vocês. Ele está dizendo que a imprensa está noticiando que ministros do Supremo Tribunal Federal estão atuando em processos dos quais parentes estão lá. Não tem uma notícia em nenhum portal desse país. Você não vai encontrar nenhuma, e o ministro sabe disso. Não vai encontrar nenhuma notícia. O que está sendo noticiado, porque para isso acontecer, o ministro precisaria estar julgando a causa. O que a imprensa está noticiando é que ministros do Supremo Tribunal Federal estão se metendo fora dos autos, em casos nos quais atuam os seus parentes. Aí, no caso do Moraes, vamos relembrar que tem a escritura, tem o contrato, havia o contrato da mulher dele com o Banco Master. Para que o que ele está falando fosse verdade, ele deveria julgar o caso do Banco Master. O que a lei, a LOMAN, já impede. O que está sendo noticiado é que ele esteve com o Daniel Vorcaro, segundo a apuração da Malu Gaspar, para tratar de assuntos ligados ao Master, cuja advogada é a esposa. E isso, aí o ministro tenta confundir, ele distorce a coisa para fazer parecer para o Brasil uma coisa que não é. O ministro Dias Toffoli, relator do caso Master na corte, também fez comentários durante o julgamento. Ele disse o seguinte, abre aspas, na magistratura não somos livres para dar opinião político-partidária ou eleitoral. Realmente aconteceu de magistrados saíram da magistratura com a resolução, fecha aspas. Isso mas está dizendo o seguinte, que na magistratura eles não são livres para dar opinião político-partidária ou eleitoral. E já aconteceu de magistrados saírem da magistratura para dar opinião político-partidária. Mas quando esses códigos foram pensados, a ideia de um magistrado ter uma opinião política era uma coisa tão surreal que colocaram isso. Olha, você não pode ter opinião política. Isso era o máximo do impensável. Ninguém concebeu que juiz ia passar a se comportar como um político.
Porque nem pensaram nisso. Não, jamais vão pensar que um ministro do Supremo vai se comportar como um político. Aí, como eles hoje se comportam como um político, e não tem nada no texto que impeça. O que tem no texto que impede é de dar opinião política. Eles, por exemplo, no Twitter, naquela época ali, 2012, 2010, quando o Twitter estava em alta, que vários juízes davam opinião, depois o CNJ proibiu esse uso de redes sociais para que juízes, desembargadores tomem opiniões públicas. O problema é o próprio STF. O grande problema, eu sigo vários ministros, por exemplo, do STJ, que um fala de música, outro fala de outra coisa, que não tem nada a ver com política. Mas se você for olhar, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, eles usam frequentemente as redes sociais para ter posicionamento, inclusive, de assuntos que vão julgar. Que também, na teoria, um juiz não pode se pronunciar antes de realizar o seu julgamento. Olha, continuamos falando de Brasília, o relator da CPI do crime organizado no Senado Federal, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou hoje que há, abre aspas, fundadas suspeitas, fecha aspas, de que o contrato de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de Viviane Bassi de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, seja, abre aspas, produto direto, fecha aspas, da lavagem de dinheiro de organizações criminosas. A informação é do Globo, do jornal O Globo. Esse é um dos argumentos que embasam o requerimento que o senador pede a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Bassi de Moraes, protocolado na última segunda-feira, dia 2, no Senado.